Salve Deus, my people. Na graça de Deus e graças a Deus, estamos aqui inaugurando o primeiro podcast. Esse formato que para mim fica um pouco melhor para estar discernindo coisas com vocês, assuntos mais longos, assuntos mais densos, onde eu posso estar tendo uma abordagem em forma de rádio para que você ouça com seu fone de ouvido e com seu coração aberto e também com a sua mente aberta. Bom, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o ponto de vista do documentário Pacto Brutal, mas não do ponto de vista como aconteceu, da parte material. Nós sabemos, quem assistiu já o documentário sabe que tudo já foi julgado, tem provas, sabemos que o culpado e a culpada estão em liberdade e que é uma coisa que choca muito porque cumpriram uma pena muito branda para o crime que eles cometeram, né? Mas hoje eu vim abordar o aspecto desse documentário na visão espiritual, né? O que representa esse crime na versão espiritual, para que a gente tenha um pouco mais de compreensão a respeito da parte realmente espiritual, o que aconteceu, né? Isso baseado nos meus anos de estudo. Eu não estou aqui para dizer que eu tenho a razão, que eu detenho a verdade, mas vim esclarecer para vocês por que ocorrem determinados crimes tão cabulosos e por que Deus permite, né? Na verdade, não é bem uma permissão. Então, nós vamos falar de uma mãe, vamos falar de um marido, nós vamos falar de um colega de trabalho e de uma esposa do colega de trabalho. Mas para que a gente possa estar entrando nesse assunto, primeiro eu tenho que contextualizar algo para vocês. Existe um negócio chamado débito kármico. O débito kármico nada mais, nada menos é do que uma dívida que você está neste planeta, nesta vida atual, e que ela precisa ser cobrada e que você se prestou papel de pagar. E ela pode ser cobrada de diversas formas. A gente, quando reencarna, a gente reencarna apagado da memória, né? A gente não reencarna sabendo o que nós fomos e o que fizemos. A gente apenas reencarna. E vamos viver nossa vida. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos evoluir, vamos se espiritualizar, vamos viver o que temos de viver nessa vida, conforme foi nos dado a programação, e vamos tentar ser o menos errado possível, né? Ser um ser humano um pouco menos errante. E isso a gente só consegue à medida que a gente tem conhecimento sobre espiritualidade, sobre moral e ética. E não necessariamente você precisa estar num templo, numa doutrina ou numa religião. Se você lê bons livros, você já consegue aprender muita coisa sem precisar estar frequentando nada, como aconteceu comigo, né? Li muitas coisas e fui fazendo o meu trabalho de desconstrução e de ressignificação para que eu possa melhorar. E fui cortando comportamentos que me machucavam, que machucavam pessoas e que era contra a conduta moral e ética que Jesus prega. Óbvio, ainda estou no processo de crescimento, de evolução, assim como você também que está me ouvindo, e nós não somos perfeitos, mas nós somos passíveis de mudanças boas, assim como também somos passíveis de mudanças ruins. No meu caso, eu prefiro ir para o lado bom. Então a gente reencarna desmemoriado, reencarna com propósitos e com missões, né? Mas a gente não sabe, e nós vamos descobrindo isso ao longo da vida. As nossas intuições, que são nada mais nada menos do que os nossos mentores falando e intuindo coisas na nossa mente, vão nos dizendo o que nós podemos fazer de bom e de ruim. Mas há aquelas pessoas que não seguem a intuição por acreditarem que são apenas coisas da cabeça e não tem fundamento. Ok. Quando você reencarna, você vem numa programação que você tem tanto de vida que você tem que vai viver, que você tem as pessoas que você vai encontrar, e assim sucessivamente até você conseguir
partir com menos dívidas possíveis. O que acontece? Muitas pessoas têm dívidas muito pesadas mesmo. E graças a Deus a gente vem pra cá e não lembra do que nós fizemos, né? Nós não temos essa lembrança. E salve Deus por isso. Porque imagina aí, se você descobre que você foi um déspota, que você aniquilou uma nação, que você mandava estuprar e assassinar mulheres e crianças. Entendeu? Então imagina se você já reencarna nesse planeta que já não é um planeta muito suave e ainda com essa memória pesada, essa memória tenebrosa. Provavelmente você não ia ser uma pessoa normal e não ia conseguir viver com essa culpa, não é verdade? Então, o que pode ter acontecido ali? No Pacto Brutal, né? No documentário, na vida da Daniela Pérez, na vida de Glória, na vida de Raul, enfim. Na espiritualidade não tem como a gente afirmar com precisão nada, desde que a gente tenha totalmente conivência, né? Assim, 100% de certeza, não é nem conivência, é 100% de certeza do que estamos falando. Mas eu vou dar abordagens aqui que provavelmente pode ter sido, tá? Não vou afirmar, mas eu vejo muito por esse ângulo. O que acontece? A gente, quando desencarna, a gente recupera a nossa memória. A gente descobre quem nós fomos desde a primeira reencarnação, de onde viemos, o que fizemos, né? E toda a tramitação que ocorreu desde a primeira vida até a atual. Tem pessoas que fazem muitas coisas mesmo, muitas coisas ruins, e que evoluem num grau e pedem para regressar na Terra, esperam uma oportunidade, porque se você está encarnado aqui na Terra, está tendo uma vida dura, está tendo uma vida dificultosa, ou não, está tendo uma vida abençoada, agradeça a Deus, independente de você estar tendo uma vida boa ou ruim. Porque tem uma fila enorme de espíritos aguardando para reencarnar, para poder quitar suas dívidas. E você é uma abençoada, um abençoado do Senhor que está aqui, tendo a oportunidade e não está sabendo aproveitar. Então, digamos que você foi essa pessoa muito mal e você desencarnou, e lá no plano espiritual você foi resgatado, você teve o atendimento médico espiritual lá, você teve a oportunidade de estudar, você teve a oportunidade também de resgatar outros irmãos, né? Você teve diversos ensinamentos e você caiu na consciência de que você precisava se redimir com as pessoas que você fez tanto mal. E você pediu essa oportunidade de reencarnar. E no momento certo, a vaga surgiu e a oportunidade veio. E quando há essa vaga, há também um planejamento reencarnatório. Então, você vai se reunir com seus mentores, com a espiritualidade maior que governa a colônia, o local que você estava, e vai ser traçado o perfil, como que você quer vir, família, etc, etc. Por isso que não existe essa frase de que eu não pedi para nascer nessa família. Isso é mentira. Você não só pediu, como você escolheu a dedo quem seriam seus pais, quem seriam seus irmãos, os seus cônjuges e etc, etc. Então, você faz toda a programação. Só que você, por merecimento, pediu para vir com uma deficiência. Só que a espiritualidade diz, não, você não precisa ir com a deficiência. Não há necessidade, a não ser que você insista muito, você vai nascer normal, sem nenhuma deficiência. E durante a sua vida você vai encontrar os seus cobradores. E durante um determinado período, você vai ter o seu desencarne com 20 e tantos anos de idade. Ok? Ok. E você aceita essa missão. E vem. E vem num seio familiar abençoado, com pais maravilhosos, com irmãos maravilhosos, primos, né? Cresce. Com talentos muito nítidos, né? Com coração
em uma mente totalmente diferente da vida passada que você foi. Então, digamos que você na outra vida foi déspota, foi uma pessoa muito malvada, uma pessoa muito inescrupulosa e volta aqui com um coração que não tem tamanho de bondade e é um ser claramente iluminado. Por quê? Porque você já se iluminou no plano astral. Então, automaticamente, o que você aprendeu lá vai resplandecendo com você à medida que você vai crescendo, vai tendo consciência e os seus dons bons, eles vão clareando. Até que um belo dia você tem a oportunidade de fazer o seu reajuste com uma pessoa que você machucou muito, mas muito mesmo. E de repente não só uma, duas pessoas. E para completar mais ainda, essas pessoas são casadas. E vê em você uma inveja descomunal, que nem elas mesmas sabem por que sentir tanta inveja. Vamos abrir um parêntese. Guilherme de Pádua e Paulo Thomaz eram um casal fora do normal para um relacionamento. Um casal ambicioso, um casal invejoso, um casal narcisista. Fecha parênteses e abre para Daniela Pérez. A Dani era uma menina doce, meiga, gentil, inteligente, artista, dançarina, bonita demais, que atraía olhares de todo mundo, não pela beleza, mas pela simplicidade dela e pela luz que ela já transmitia, porque ela era um ser um pouco mais evoluído do que aqueles dois. Um pouco não, muito mais evoluído. Fecha parênteses. E você dá de cara com duas pessoas que são seus cobradores kármicos e que você não tem noção disso e nem eles têm. Mas existe uma energia que repele vocês. Sabe aquela história de eu não gosto daquela pessoa, eu não sei porquê? Muitas vezes vocês tiveram conflitos em outras vidas, entende? E por conta desses conflitos, a energia não bate. Mas Deus, que é misericordioso e todo-poderoso, te dá a oportunidade de acertar essa conta. Entendeu? E você encontra o seu algoz, cara a cara. E de repente, o algoz vira vítima e a vítima vira algoz, que foi o que aconteceu com a Dani, no meu ver, em uma das minhas perspectivas de visão espiritual, tá? Não estou dizendo que foi exatamente isso. O que acontece? Foi permitido esse encontro de reajuste para que ambos não, a equipe ali, os três, se resolvessem da melhor forma possível. Por quê? Porque se eu te devo algo e você vem me cobrar, você tem todo o direito de vir me cobrar. Mas você tem que pensar de uma forma, como que eu vou cobrar essa pessoa? Então, o ideal é que haja essa quitação de débito, haja essa cobrança de uma forma suave e amena. Mas, quando o espírito é um espírito primitivo, um espírito involuído, no caso, né? Que parou ali no tempo, ele não tem essa consciência. E ele traz no inconsciente dele as memórias do passado, que nem ele mesmo sabe por que ele é dessa forma, entende? É inconsciente, gente. A gente não vem com a nossa memória ativada. Óbvio que no decorrer da jornada, se você for merecedor, você vai sim ter acesso a informações do seu passado. Mas não é interessante, porque o passado já passou, não é verdade? Então, as vítimas, digamos assim, se encontraram com o algoz, que no caso era a Daniela, só que em papéis opostos, né? No caso, ela se tornou vítima. E eles tinham todo o direito do mundo de fazer a cobrança que eles tinham débito, né? Que ela tinha débito com eles, digamos assim. Mas aí é que vem. Eu posso cobrar de forma amena, de forma branda, de forma suave ou de forma violenta. A questão é, se eu quero resolver algo inconscientemente, eu quero que isso fique acertado. Quando eu gero uma dor no meu algoz,
eu passo a ser o algoz e o algoz vira vítima. E ao invés de eu quitar um débito, eu faço outro. Que foi o que aconteceu com a duplinha de psicopatas, Guilherme e Paula, causando a desgraça na vida de Glória Pérez, assassinando da forma brutal como foi a morte dela. E por que eu estou trazendo essa visão para vocês? Porque eu quero desmistificar essa história de que Deus... Por que Deus permitiu isso? A questão não é por que Deus permitiu isso. Deus permitiu o ajuste. Entende? A energia vital, a energia espiritual que pairava ali era uma energia para reajustar. Mas eles foram além disso. Eles acabaram tirando a vida de uma pessoa que nesta vida era inocente. E poderia não ser na vida passada. Assim como eu tenho os meus débitos e estou sendo cobrada, vocês também têm os de vocês. É só olhar na família de vocês e no ao redor, aí, no trabalho, nos amigos. Olha aí, quem são os conflitos de vocês. Isso tudo é cobrador kármico. Não se assuste. São pessoas que, se você não se dá bem, são pessoas que vocês já tiveram conflitos. Mas por que aconteceu esse assassinato? Existe uma parada chamada livre-arbítrio, né? Onde eu posso fazer o que eu quero porque eu sou livre. Na Bíblia diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, não é verdade? Então, o que aconteceu no Pacto Brutal foi um reajuste violento, que, ao invés de quitar uma dívida, surgiu uma bem maior. Ou vocês acham que, por eles dois terem cumprido uma pena de menos de 10 anos de prisão, eles vão ser poupados quando eles desencarnarem? Eles não vão ser poupados. E eu não estou falando isso como forma de vingança. Eu estou falando isso porque a espiritualidade, ela vê absolutamente tudo. Ela tudo sabe, tudo vê. Então, por mais que eles tenham sido amenizados aqui na Terra, e o Guilherme esteja a todo momento querendo aparecer para provar que ele mudou, eu não sei, né? Eu não sou uma psiquiatra, não sou psicóloga para dizer se ele mudou ou não, mas a todo momento ele quer mostrar que mudou. Já fez vídeo pedindo perdão para a mãe da Dani, já fez aparições em programas, ele veste uma máscara de regenerado. Ok, se ele realmente estiver arrependido da cagada que ele fez, ele ainda vai ter a punição dele, sim, no plano espiritual. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus é justo. Porque foi permitido a ele e à mulher dele cobrar uma dívida da Daniela, mas eles fizeram algo muito feio. E quando eu digo cobrar dívida, gente, às vezes é uma inveja que você tem de uma pessoa e uma conversa resolve, entendeu? Às vezes é um perdão. É isso. Você não precisa assassinar ninguém para quitar um débito. No caso deles, ainda tem esse pequeno detalhe. Eles estavam sendo muito obsediados. Então era nítido ali que eles estavam acompanhados de entidades do baixo astral, entidades densas. Entidades que querem o sangue. Por que o sangue na espiritualidade é tão importante? Porque é no sangue que tem o ectoplasma, que tem a nossa energia vital. E é essa energia que faz com que os espíritos do baixo astral se mantenham ali. Entende? É através dessa energia que eles realizam trabalhos de magia negra. É através dessa energia que eles conseguem transmutar coisas, conseguem chegar até pessoas. Porque tem pessoas que têm uma barreira muito grande de proteção devido ao tamanho da luz que elas têm. Então, para que eles consigam chegar perto para fazer algum mal, eles precisam de energia vital. E essa energia vital é conseguida através do nosso sangue. Então, quando uma pessoa desencarna, eles colam, né, na pessoa. A questão é, a Dani, ela estava protegida. Infelizmente, eles não conseguiram captar o ectoplasma dela. Por quê? Porque o Guilherme, ele deu um soco nela e ela apagou. Naquilo que ela apagou, automaticamente, eu creio, eu vejo muito por isso,
Os mentores dela já rapidamente tiraram o espírito dela do corpo. Então o corpo dela estava ali sendo desligado e ela estava anestesiada no plano espiritual para não sentir o baque que ia ser o desencarne dela. Isso faz muito sentido para mim, por quê? Porque no documentário, uma das moças que ouviu a Paula falando, que quando levou ela, deu três punhaladas no pescoço dela, bateu nela e ela não acordou. Então ela não acordou porque ela já não estava mais lá. Ela estava sendo desligada. Então o corpo estava funcionando, mas o espírito ali não estava. Entendem? Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ela se prestou esse papel, esse acordo de reajustar isso aí, de organizar isso, de limpar. Eu vejo muito por esse lado. Mas o cara agiu de má fé, sabe? Eles agiram de má fé, eles dois. Então, eles fizeram muito mais do que o combinado no plano espiritual. Eu tô falando isso, gente, de forma hipotética, porque eu leio muito sobre espiritualidade, sobre desencarnes violentos, para eu poder entender como que acontece esses assassinatos tão cabulosos. E, geralmente, 90% da literatura espírita que eu leio é dessa forma. São cobradores que se encontram para fazer suas cobranças, são algozes e vítimas. E às vezes a falta de escrúpulo de espiritualidade acaba com que as vítimas viram algozes. E acontece uma desgraça dessa. Quando você não é espiritualizado, quando você não tem fé e você é muito ambicioso e ganancioso, mais ganancioso do que ambicioso, os espíritos que também estão nessa mesma energia, eles se aproximam de você. Porque eles entendem que ali há possibilidades deles se alimentarem da sua energia. Por isso que o pensamento é uma das coisas mais importantes que você tem que preservar na sua cabeça. Você tem que manter seus pensamentos no que é bom. Sempre. É difícil? É. Mas cada vez que você passar por um problema e entender que aquilo ali foi momentâneo, volta, liga, consciência, volta pro bom, tenta entrar em equilíbrio. Porque você afasta esse pessoal de você, entendeu? E eles estão ali, ó, na espreita. Eles estão esperando o primeiro palavrão com uma entonação negativa. Eles estão esperando a primeira briga. Para quê? Para poder eles colar em você e começar a mandar intuições negativas. Que foi o que aconteceu com eles dois. Eles dois fizeram um pacto entre eles. Também fizeram magia negra. E acabaram fazendo o que eles fizeram com a Dani. Tudo isso em prol de fama e de poder. Aí eu pergunto pra você que tá me ouvindo aqui. Você acha mesmo que esse assassinato dela, no caso, né? Esse assassinato deles que eles cometeram, né? Não tem a ver com a espiritualidade? Tem só tudo a ver. No caso, com a espiritualidade negativa, com o mundo espiritual denso, né? Com as zonas densas do plano espiritual. Pode ter certeza, minha gente. Cada pessoa que é acometida de uma obsessão espiritual, ela é capaz de fazer coisas que nem ela consegue imaginar. Eu tenho certeza que quando a Paula estava dando as 18 facadas na Daniela, eu tenho certeza que a consciência dela estava em conexão com espíritos do baixo astral. Porque é muito perverso o que ela fez. Os dois, né, no caso. E quando você entra em conexão com esses espíritos, você meio que fica como se fosse um fantoche. Então eles te manipulam. Às vezes eles tiram a tua consciência para tu não lembrar, porque eles estão ali literalmente incorporados em você. Aí às vezes eles deixam a tua consciência. Entende? Agora o porquê eu não sei. Da mesma forma que quando você bebe e passa um pouco do ponto, que você faz coisas e fala coisas que você não lembra, pode ter certeza que você incorporou entidades que são dependentes químicas de álcool.
E elas vão fazer você fazer coisas porque além do álcool, que elas ainda estão apegadas, elas também são apegadas ao fumo, ao sexo, a outras drogas mais pesadas. Então é por isso que muitas vezes você faz coisas e você não lembra quando você está embriagado ou drogado demais. É porque você está incorporado, obsediado por entidades que não são mais, aliás, que não é você que toma consciência. Elas literalmente tomam consciência e posse do seu corpo e da sua mente, porque o álcool é uma forma de expansão mental. O álcool, as drogas, principalmente os psicodélicos, é uma forma de expandir a tua mente para tu se conectar com o plano espiritual. Só que usado da forma como é usado, acaba prejudicando. Enfim, mas eu não aconselho você estar usando nada para estar se conectando com o plano espiritual. Vai na tua jornada, vai no teu tempo. Entenderam? Então eles estavam obsediados. Eu vejo que eles fizeram uma emboscada para ela, uma coisa horrorosa, e acabaram tomando a vida dela, né? Ceifando a vida dela. Aí vem a pergunta: será que ele se arrependeu? Será que ela se arrependeu? Bom, segundo a psicanálise, os psicopatas eles não têm sentimentos, né? Assim como os narcisistas. E eles dois, além de serem psicopatas, são narcisistas. Então são pessoas que são ligadas extremamente à vaidade e eles acham que ninguém é melhor do que eles são excepcionais, eles são os melhores. Porém, o que incomodou o Guilherme foi porque a Dani estava se destacando muito, o par dela na novela não ia ser ele, e ele, muito cego pela fama, queria que ela mudasse, pedisse para a mãe dela mudar o roteiro para que ele ficasse com ela no final, né? O personagem dele, no caso. E ela não interferia, ela não interferia na obra da mãe dela, porque ela não era escritora, ela não era autora, ela era atriz. Isso começou a incomodar muito ele, porque ele viu o papel dele diminuindo, as falas diminuindo. E a inveja e a ganância dele aumentou, foi aumentando, até que chegou no ponto que chegou. Ele começou a coagir ela começou a se sentir incomodada, começou a fugir dele, e aí aconteceu essa emboscada onde ele pegou ela num dia de azar dela. No caso não era azar, né? Foi um dia que ele preparou junto com a outra e aconteceu isso. Então são duas pessoas de mentes tenebrosas. Uma tá sumida, óbvio, né? Por razões lógicas. E o outro tá no estrelato aí. Tá fazendo fama, né? Como pastor de igreja, como cristão. Eu sinceramente mesmo, 2 pontos que eu vim tocar aqui agora. Eu não conseguiria perdoar, pelo menos nessa vida, um ato desse. Se fosse com a minha filha, minha mãe, meu irmão, meu marido, qualquer pessoa que fosse. Eu não sei nem como que eu iria sobreviver com esse trauma. Por mais que a gente seja espiritualizado, por mais que a gente saiba como é a lei, por mais que a gente saiba como tudo acontece. Mas é muito difícil perdoar alguém ou alguém, né? Pessoas que cometem um ato desse tão brutal. É muito difícil. Eu assisti o documentário, eu não assisti, eu degustei esse documentário porque eu fui estudando cada capítulo. E quando eu acabei, eu queria dar um abraço na Glória Pérez, eu queria dar um abraço no Raul Gazola, eu queria afagá-los e dizer, cara, conte comigo pra tudo. Por mais que numa altura do campeonato desse, eu não fosse fazer absolutamente nada de diferença. Mas eu joguei a minha energia positiva pra eles. Na época do documentário, não. Na época do episódio, eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro de tudo. Porque eu fiquei triste. Porque eu era fã da Yasmin. E eu assisti a novela que a Daniela Pérez fazia como Yasmin. E é chocante, gente. Você vê que, por mais que os anos passem, é muito complicado liberar perdão. É muito complicado.
E uma das coisas que Jesus mais intensificou na vinda dele aqui foi isso: libera perdão. Te ama primeiro e depois tu ama o outro. Mas como liberar perdão, sendo que foi uma coisa tão, tão, tão brutal, animalesca. Chega a ser visceral. Então, para a psiquiatria, psicanálise quer dizer, psiquiatria também, eu acho, são duas pessoas que estão aí sem mudança, né? Assim, de mentalidade. E para a justiça, eles já pagaram o que eles deviam. Mas para a espiritualidade, não. Por isso que dizem que a justiça de Deus não falha. Se realmente o Guilherme tivesse arrependido, como ele gravou um vídeo recentemente falando que se arrependeu, de coração, pedindo perdão para a Glória, para o Raul, se realmente mesmo, ele tivesse arrependido, ele vai ter uma oportunidade de voltar e fazer esse resgate com a Daniela. Só que a Daniela, ela já evoluiu tanto. Hoje ela, segundo uma psicografia que eu ouvi, ela trabalha auxiliando as pessoas, né? Mas mesmo que não seja verdade, ela já evoluiu muito. E provavelmente haverá sim essa oportunidade de resgate para quitar esse débito, mas dessa vez de uma forma sábia. Pode ser que eles dois voltem como irmãos dela, ou filhos, ou esposa, enfim. Não sei como a espiritualidade vai programar isso, porque isso não cabe a mim, né? Mas, segundo a literatura espírita, vários reajustes como esses, que são reajuste muito violento, geralmente os algozes vêm como filhos para poder a mãe, com todo o seu amor maternal e química de amor, educá-los e trabalhar uma evolução neles. Mas não sei, né? Mas é uma suposição minha. Mas há chances, grandes chances deles, quando desencarnarem, terem uma cobrança um pouco cabulosa, né, no plano espiritual. E se a Dani tá mesmo nessa colônia, trabalhando, ajudando, resgatando pessoas, ela vai estar sendo trabalhada, ela vai estar sendo ensinada também para que quando eles desencarnarem, ela consiga também liberar o perdão, se caso ela ainda não tenha liberado isso. Porque como ela foi tirada da terra repentinamente e Deus, em toda a sua magnitude, onipresença, opulência e tudo mais de bom, ele não admite, né? Não é lei de Deus tirar a vida de nenhum outro ser humano, porque todos nós estamos tendo uma oportunidade de melhorar. E é como se eu estivesse cancelando a tua viagem para Disney, digamos assim. Uma Disney um pouco diferente, uma Disney com uns patetas, uns Mickey cabulosos, mas não deixa de ser uma viagem. E quando você perde a oportunidade porque alguém cismou com você e quis tirar sua vida, propositalmente, friamente, essa pessoa ela vai estar fadado a cobranças que nós, como seres humanos encarnados, não temos nem dimensão, porque a violência no plano espiritual é uma violência infinita, porque lá você já está morto. Aqui não, aqui tem um limite de violência. O limite é a vida ser ceifada, né? Desencarnar, o corpo se libertar do espírito. Mas lá no plano espiritual não tem, porque a vida é eterna. Então, sabe-se lá o que vai acontecer com eles. Entretanto, eu sempre torço pelo bem, gente. Eu torço muito para que esse reajuste aconteça de uma outra forma e que, se realmente o Guilherme tenha se arrependido, que aconteçam coisas que sejam demonstrações de arrependimento e não falácia, e não estrelismo, e não esse ibope todo que ele quer. Porque, segundo os psiquiatras, né, os psicopatas, eles têm essa vaidade de acharem que eles são perfeitos, porque não é uma forma normal deles contradizer os outros. Eles realmente se acham perfeitos, e narcisistas então nem se fala. E eles dois eram, segundo o que eu andei estudando, eles eram diagnosticados como psicopatas e narcisistas. Então são dois tipos de problemas mentais
muito difíceis, porque não tem tratamento, né? E, segundo a espiritualidade, segundo a doutrina espírita, os psicopatas são seres meio que aprisionados no invólucro, como se eles não tivessem forma humana. E eles têm essa oportunidade de reencarnar para evoluir. Só que quando ocorre um encontro desse, quando não é reajuste, sim por um azar, que também é outra possibilidade que eu acredito que a Daniela teve, o azar de encontrar eles dois seres extremamente brutos, né? Primitivos, essa é a palavra, e não foi reajuste, pode ter sido também um azar dela. Como que, eu fico me perguntando, como que um ser que passa 3.000 anos aprisionado no invólucro cai num planeta que já está muito avançado, com a mentalidade inconsciente de 3.000 anos atrás, achando que é normal esquartejar uma pessoa, que é normal dar 18 facadas numa pessoa, 18 punhaladas, dar 15 no peito até o coração sair. É isso que eu andei estudando e eu não consigo compreender. Como que a espiritualidade libera seres assim para cair na Terra? Se tiver algum espírita ouvindo esse podcast, pode se manifestar me explicando, porque é uma parte que eu não entendi ainda e não cheguei lá. E eu não tô aqui para dizer que eu tô falando tudo certo e que a minha verdade é absoluta. Longe de mim, eu tô compartilhando com vocês pensamentos a respeito de estudos e de análises que eu faço, porque hoje em dia, minha gente, eu não vejo mais nada com os olhos da Terra, nada. Eu não vejo mais nada com os olhos materialistas, eu vejo tudo com cunho espiritual. As pessoas que passam pela minha vida, eu procuro entender o que essa pessoa vem a me agregar, ou o que foi que eu fiz com ela, o que essa pessoa vai me ensinar, o que eu vou ensinar a ela. Eu sempre vejo isso, as coisas que me acontecem. Eu já saí dessa matrix de azar, Deus é mau, inferno e céu. Eu já saí disso. E eu tô aprendendo. Na humildade, eu gosto de ouvir e de compartilhar coisas que fazem sentido para mim, que eu tenho certeza que vai trazer uma visão diferenciada para você. Se você, não importa se você tem um grau altíssimo de estudos, espiritualidade, ou se você é uma pessoa que começou a despertar ontem. Independente, a gente vai trocando uma ideia. Então, se você já é uma pessoa evoluída nos estudos espiritualistas, o kardecista, não tenha receio de conversar comigo, mas também não venha com 36 pedras apontando os meus erros, porque eu não estou aqui para dizer que é uma verdade absoluta. A gente pode trocar uma ideia sem precisar se agredir. Porque a partir do momento que você me agride, eu já entendi que você é um outro obsessor meu. E eu não vou agir, eu não vou revidar com outra pedra para você. Eu vou revidar com o bem, com luz, né? Então, fica aí, gente, o meu pensamento, a minha visão, a minha ótica, né, espiritual em relação a esse documentário tão cabuloso e tão rico de conhecimento quando a gente está estudando espiritualidade, porque a gente vê nitidamente como que os espíritos bons e os ruins atuam. E eu resolvi gravar esse primeiro episódio com esse tema, com essa abordagem, porque foi algo que mexeu muito, 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 muito comigo, e que me deixou muito pensativa e reflexiva sobre até onde o ser humano é capaz de fazer mal ao outro por vaidade, por ganância. Eu espero muito que o episódio de hoje tenha ajudado você a ter um pouco mais de compreensão. E espero muito também que as pessoas que estejam me ouvindo ouçam com os ouvidos da alma e não com esses ouvidos materiais. Tá bom? Um grande beijo. Salve Deus. Graças a Deus. E até o nosso próximo episódio.